Mediação e conciliação intrajudiciais, um diálogo entre os direitos inglês, brasileiro e português. Nelson Antônio Daira Filho. Notas introdutórias. A mediação e a conciliação são meios de resolução alternativa de conflitos que permeiam a atividade humana de há muito e que têm por finalidade servirem, de instrumentos para a redução do alto índice de litigiosidade atualmente existente e, mais do que isso, 2. De verdadeiros fios condutores para o restabelecimento da comunicação entre as partes envolvidas, o resgate da dignidade dos indivíduos, a pacificação social e a realização da justiça. Ademais, outras vantagens podem advir da aplicação dos aludidos métodos de resolução consensual de controvérsias, a exemplo da celeridade processual, da redução dos custos envolvidos com o respectivo procedimento e da ausência de formalismo e rigidez de sua tramitação. No presente trabalho de investigação, atentos à nova significação e missão do processo, analisaremos as chamadas mediação e conciliação intrajudiciais, promovendo, em sede de direito comparado, um diálogo entre os sistemas jurídico-processuais inglês, brasileiro e português. Ab initio, para melhor compreensão da matéria, traremos à lume a contextualização da mediação em fase judicial nos aludidos sistemas, destacando, respectivamente, a revolução da CPR no processo civil inglês, 2, o excesso, e o conflito, de normatização no direito brasileiro, e, 3, a timidez, ou inteligência, do legislador português. Pari passo, ingressaremos na seara de apreciação da roupagem do Instituto da Conciliação pelo juiz, através do cotejo dos arts. 359 do CPCB e 494 do CPCP, regulamentadores da matéria nos ordenamentos jurídicos brasileiro e português. Tal arcabouço teórico servirá de supedâneo para mergulharmos na análise crítica dos poderes, ou deveres, do juiz nos âmbitos da mediação e conciliação intrajudiciais sufragados na legislação processual civil da Inglaterra, de Portugal e do Brasil, permitindo-nos, em sede de problematização, formular algumas questões reflexivas sobre o tema, especialmente a respeito do papel do juiz conciliador à luz do princípio da cooperação. Por derradeiro, como ápice do diálogo ora empreendido, concluiremos o presente trabalho descortinando as similitudes e diferenças constantes das molduras legais dos sistemas jurídicos ora invocados, a merecer ponderação e estudo por parte dos operadores do direito. 1. A mediação em fase judicial. O mecanismo da mediação em fase judicial encontra albergue e se reveste de importância ímpar nos sistemas jurídicos inglês, brasileiro e português, de cuja contextualização e destaque dos seus principais aspectos trataremos, de forma individualizada, nas linhas a seguir tracejadas. A revolução da CPR. A implementação da CPR consagrou verdadeira revolução no processo civil inglês, mormente porque suprimiu dos advogados e passou a outorgar aos juízes o controle, a condução, a organização, enfim, a gestão dos processos, do que resultou uma perda de interesse no sistema adversarial e uma consequente valorização do sistema inquisitorial. Antes da vigência do aludido diploma, foram enviados esforços no sentido de identificar os principais problemas do judiciário inglês, tendo sido então reconhecidos, dentre outros, o alto custo processual em relação ao montante debatido na causa, 2. A morosidade na conclusão do processo, e 3. A inexistência de igualdade entre os litigantes habituais e os litigantes eventuais.
Odiernamente, a fim de mitigar os referidos obstáculos, o juiz e as partes devem respeitar o chamado overriding objective, a sufragar verdadeiros princípios norteadores do processo, devidamente encartados na Rule 1.1 da CPR, cujos elementos principais são, e, truth, 2, proportionality, and, 3, expedition e que estabelece, como preocupação primária dos tribunais, a missão de doing justice. Eis que, nesse cenário de profundas mudanças, a mediação emerge como um dos importantes mecanismos erigidos na legislação para minimizar o impacto dos principais problemas detectados no sistema inglês, além de servir de instrumento para viabilizar o alcance dos objetivos fundamentais acima mencionados. Os benefícios da utilização de tal meio alternativo são dissipados na doutrina inglesa, a exemplo da capacidade de juntar os oponentes com a visão de alcançar uma solução mutuamente acordada para as suas disputas. Além disso, o incentivo ao uso da mediação após a implementação da CPR já está a produzir efeitos positivos, especialmente porque os advogados já preferem o recurso a tal mecanismo, em detrimento da provocação ao tribunal. Tal preferência é resultado do reconhecimento da necessidade, de reduzir os riscos de uma eventual decisão imposta pela Corte, sem prejuízo, 2, do considerável aumento dos custos, desproporcional ao próprio valor da causa, pelo que merece que tenha o indispensável engajamento e consequente apreciação por parte dos cidadãos. Restam evidenciadas, portanto, as profundas alterações incitadas pela CPR, a merecer especial destaque as que se referem à importância da utilização da mediação no bojo do procedimento judicial, como forma de solução consensual de conflitos. O excesso legislativo do Brasil e a nova decisão de arquivamento. A mediação recebeu peculiar e curioso tratamento por parte do legislador brasileiro. Isso porque, em curtíssimo espaço de tempo, tal método foi disciplinado em 2 importantes diplomas legais, quais sejam, a Lei N. Graus 13.140, de 26 de junho de 2015, LMB, e 2, a Lei N. Graus 13.105, de 16 de março de 2015, CPCB, esta última a estimular, de forma pioneira, a solução consensual dos conflitos, inserindo-a, inclusive, no rol das normas fundamentais do processo civil. Essa flagrante intensidade legislativa acabou por provocar a necessidade de contínuo diálogo entre os aludidos regramentos, notadamente em função da existência de matérias conflitantes ou complementares, a exigir acuidade por parte do intérprete em relação à compatibilização dos comandos legais incidentes. No tocante à matéria ora enfrentada, Fernanda Tartucci ressalta que embora haja semelhanças nos regramentos, há também diferenças entre previsões normativas sobre o mesmo tema, razão pela qual para abordar a diversidade legislativa, considerar simplesmente a revogação ou a derrogação tácitas não é suficiente, adotar critérios de anterioridade e especialidade enseja mais confusões do que esclarecimentos. Nesse sentido, com base na teoria do diálogo das fontes pode-se reconhecer a subsunção concomitante do CPC/2015 e da Lei de Mediação e, em caso de dúvida quanto à aplicação de normas de uma ou outra lei, o intérprete deverá conduzir sua conclusão rumo à resposta que mais se coadune com os princípios da mediação. Um nítido exemplo desse excesso legislativo brasileiro e da consequente colisão entre diplomas legais,
é a chamada decisão de arquivamento do processo, esculpida no art. 28, parágrafo único, da LMB. Da simples leitura da norma em comento, depreende-se que, em havendo o silêncio das partes após a ultimação do acordo, competirá ao juiz tão somente a determinação do arquivamento do processo. Outro sim, apenas se as partes expressamente requererem, do que se torna exigível uma conduta ativa por parte de ambas, o magistrado irá homologar o acordo por sentença. A surpreendente redação do dispositivo supratranscrito faz emergir, inegavelmente, uma nova categoria processual de decisão no sistema jurídico brasileiro. Isso porque, a despeito de pôr fim à cognição, a mesma não se caracteriza como sentença, à luz do CPCB, visto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 485, alusivas às decisões sem resolução de mérito, muito menos naquelas esculpidas no rol do art. 487, concernentes às decisões com resolução de mérito. No outro giro, cura repisar que a decisão de arquivamento não se subsume à qualificação como decisão interlocutória, justamente porque o ato do juiz que a determina extingue o processo. Mister se faz assinalar, nessa diretiva, que questões como, e, qual o eventual recurso cabível contra a aludida decisão, 2, se as mesmas serão apreciadas para fins de dados estatísticos do tribunal, 3, se haverá a consequente baixa no sistema de processamento de dados, e, em caso positivo, a que título, do respectivo processo, e, 4, se o processo ficará ainda em aberto, dentre outras, ainda não apresentam respostas nas fontes do direito brasileiro. Insta a ressaltar que o ânimos do legislador foi provavelmente o de respeitar a confidencialidade, art. 166, caput, do CPCB arts. 2º e 30, da LMB, um dos princípios norteadores que devem permear todo o procedimento de mediação. Ocorre que, ainda assim, tal preocupação poderia ser satisfeita através de simples pedido formulado pelas partes ao juiz, no sentido de conferir segredo de justiça aos termos do citado acordo. A doutrina também caminha nesse sentido, ao apontar que o dispositivo legal apresenta a tecnia ao prever que, havendo acordo, o magistrado determinará o arquivamento do processo, tendo em vista que, em verdade, caberá ao magistrado encerrar o processo mediante a prolação de sentença e não meramente determinar o arquivamento dos autos. A exigência de homologação do acordo foi justamente o que restou consagrado no CPCB, a evidenciar, como já externado, manifesto conflito entre as duas normas processuais. A questão reflexiva que se coloca é, como compatibilizar em caso os comandos legais vigentes. Doutrinadores de escola, a exemplo de Ada Pellegrini Grinover têm sustentado o entendimento de que, em face da especialidade quanto à matéria e em função de sua posterioridade, há a prevalência da LMB sobre o CPCB. Ora, a despeito de concordarmos com a abalizada doutrina no que pertine à especialidade da LMB sobre o CPCB, não teria este último melhor regulamentado, à luz da construção sistemático-teórica do ordenamento jurídico brasileiro, a matéria sob comento. Não se trataria de falta de técnica legislativa, a merecer a devida correção no plano legislativo, tendo por escopo se igualar à regra genérica codificada, sob pena de confundir, ainda mais, a atividade do operador do direito. Ou, em suma, ansiou o legislador realmente por fazer emergir uma nova categoria processual de decisão.
O conflituoso exemplo acima invocado apenas denota, no nosso sentir, o afã, a desatenção e o descompromisso do legislador na regulação de tão caro instituto do direito adjetivo civil brasileiro. A timidez, ou inteligência, do legislador português. O direito lusitano também disciplina a mediação realizada em fase judicial, como resultado da autorização prevista no artigo 5º, N graus 1, da Diretiva 2008/52/CE. No âmbito interno, a matéria está regulada tão somente no artigo 173º do CPCP, do que se deflui ter havido, por parte do legislador, uma intervenção muito menor sobre a matéria do que a intensa, e excessiva, regulamentação, anteriormente apreciada, existente no direito brasileiro. A destinação de apenas um artigo de lei à disciplina da mediação realizada em fase judicial deixa transparecer, ao operador do direito, que o processo civil português não conferiu ao mecanismo a devida e indispensável atenção. O fato é que a regra sob comento representa, na prática, verdadeiro mecanismo de gestão processual por parte do juiz, em evidente consonância com os objetivos e missão do processo civil contemporâneo. Assinale-se que o N graus 1 do citado artigo se coaduna com o princípio da voluntariedade, tão caro à mediação, visto que, se uma das partes não concordar, o procedimento sequer é instaurado. Convém, porém, aplaudir a forma como a redação foi construída, a atitude ou iniciativa, no particular, deve partir do próprio juiz, segundo um princípio geral de conveniência, não se realizando, portanto, tão somente se vier a ser manifestada recusa por uma das partes, ou seja, se sobrevier um comportamento ativo, em contraposição à iniciativa do magistrado. Isso porque o dispositivo não exige a prévia concordância, referindo-se, em verdade, à manifestação posterior de recusa de uma das partes. Sabedoria do legislador. Acresça-se ao quanto acima destacado que as partes também poderão, sponte propria, art. 273º, N graus 2, resolver o conflito através de mediação, bastando, para tanto, a existência de consentimento entre elas, razão pela qual não poderá o juiz, nesta hipótese, obstar o recurso ao procedimento. Uma vez iniciado o procedimento de mediação em fase judicial, seja por iniciativa do juiz e sem recusa das partes, seja, 2, por iniciativa comum destas últimas, a consequência imediata será a chamada suspensão da instância. Todavia, o regime da suspensão variará de acordo com a respectiva iniciativa. De referência ao prazo, quando a opção for feita diretamente por acordo das partes, aplicar-se-á o lapso temporal máximo de 3 meses, à luz do artigo 172º, N graus 4, do CPCP, podendo pelas mesmas ser indicado período inferior. Outrosim, se o procedimento derivar de determinação do juiz, o prazo de suspensão ficará a critério do próprio magistrado, levando-se em conta o seu prudente arbítrio, em face do que preceituam os N graus S1 e 3 do aludido Codex. Ademais, advindo de iniciativa do juiz, a mediação ocorrerá num sistema público de mediação, de acordo com o que reza o art. 34º da LMP, o que se dá normalmente em um julgado de paz, incidindo, na espécie, os arts. 51º e seguintes da LJP. No outro giro, se o procedimento começar por desejo das partes, estas escolherão, de forma livre, a mediação institucionalizada ou,
2. A mediação ad hoc. Vindo o mediador a constatar que não será possível a solução consensual entre as partes, caberá ao mesmo informar tal fato ao tribunal, fazendo-o, de forma preferencial, pela via eletrônica, cessando-se, por consequência, a suspensão da instância sem a necessidade de prolação de despacho judicial nessa diretiva, art. 273, n graus 4, do CPCP. Além disso, ultimado o período fixado ou acordado, a suspensão da instância também restará cessada, devendo os fólios processuais retornar ao juízo para retomada de seus normais e regulares trâmites. O gran finale do procedimento de mediação ocorre quando as partes celebram o colimado acordo, o qual deve ser redigido e devidamente assinado pelas partes. Questão controversa que se apresenta é saber se o acordo celebrado em sede de mediação realizada em fase judicial deve, obrigatoriamente, ser homologado. O art. 273º, n graus 5, determina que, uma vez alcançado o acordo, o mesmo é remetido a tribunal, preferencialmente por via eletrônica, seguindo os termos definidos na lei para a homologação dos acordos de mediação. Por outro lado, o art. 14, n graus 1, da Lei de Mediação Portuguesa, estatui que nos casos em que a lei não determina a sua obrigação, as partes têm a faculdade de requerer a homologação judicial do acordo obtido em mediação pré-judicial. Ora, a faculdade a que alude a lei é a da chamada mediação pré-judicial, que não se confunde com a mediação intrajudicial, objeto do presente estudo e realizada quando já iniciado um processo judicial. Além disso, a norma legal ressalva os casos em que a lei não determina a sua obrigação, justamente o que só ocorrer, não somente no citado dispositivo legal do CPCP, como também no art. 45º da própria LMP, ao determinar que o acordo de mediação celebrado em processo remetido para mediação nos termos do artigo 279 graus A do Código de Processo Civil é homologado nos termos previstos no artigo 14 graus. Ressalte-se, ainda, que o art. 56º, n graus 1, da LJP também refere à necessidade de homologação do acordo celebrado naquele juízo. Nesse sentido, conquanto comunguemos com o entendimento de que são realmente passíveis de críticas as normas odiernamente vigentes, e apesar do robusto pensamento em sentido contrário, vislumbramos ser indispensável a submissão à homologação judicial por parte do juízo competente, no qual tramita o processo judicial remetido para mediação. Destarte, em face da riqueza dos elementos acima expostos, dessume-se que a aparente timidez do legislador, traduz-se, ao revés, em manifesta expressão de inteligência encartada no sistema jurídico lusitano. A conciliação pelo juiz, art. 359 do CPCB versus art. 594 do CPCP. Tecidas as considerações acerca da mediação em fase judicial nos sistemas inglês, brasileiro e português, aporta-se agora no exame da conciliação judicial pelo juiz nas legislações de regência da matéria no Brasil e em Portugal, mais precisamente nos arts. 359 do CPCB e 594 do CPCP. A definição de conciliação, por parte da doutrina, encontra uma panóplia de sentidos distintos. Há quem defenda que não existem diferenças substanciais entre a mediação e a conciliação.
Outros sustentam que se trata de mecanismo semelhante à mediação, distinguindo-se desta apenas porque confere um papel mais interventivo ao conciliador, permitindo-lhe apresentar propostas às partes. Além disso, há quem sustente que se trata de tentativa de resolução por acordo del conflito que enfrenta a dos umas partes, desarrolada em el hábito de ampraciso jurisdiccional, administrativo ou arbitral, se por el decidiente dispensable del mismo, ou se por terceiro com conexão ou vinculação direta com el processo, como são los secretarios judiciais, a la luz de los últimos cambios legislativos, pero também respecto de los embargados ou procuradores de las partes. Por sua vez, parte da doutrina entende que a conciliação deve ser realizada por um terceiro detentor de poder decisório, aqui albergados o juiz e o árbitro. A legislação brasileira, como já visto, diferencia os dois institutos não apenas porque o conciliador poderá sugerir soluções para o litígio, como também em face da existência ou não de vínculo anterior entre as partes. Apresentados os traços distintivos entre a conciliação e a mediação, adentramos na análise do art. 359 do CPCB, atualmente inserido no capítulo 11 da Audiência de Instrução e Julgamento e que dispõe, instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Note-se que essa audiência não se confunde com aqueloutra do art. 334 do CPCB, audiência de conciliação ou de mediação, realizada como quase que uma etapa do processo, antes mesmo da citação do réu. Da simples leitura dos dois dispositivos sob comento, salta aos olhos uma manifesta contradição entre ambos. A audiência inaugural, art. 334, pode ser de conciliação e mediação, ao passo que na audiência de instrução e julgamento, art. 359, é mencionado apenas que o juiz tentará a conciliação. Ora, conforme anteriormente observado, a mediação e a conciliação se distinguem, no processo civil brasileiro, em função, da existência ou não de vínculo anterior entre as partes e, 2, da possibilidade ou não do terceiro poder sugerir soluções para o litígio. E se as partes possuírem um vínculo anterior entre elas, o juiz não deve tentar a mediação. E mais, podendo o magistrado judicial tentar a mediação, seria permitido ao mesmo, ao arrepio da lei, sugerir soluções para o litígio. Tais perguntas encontram apenas o silêncio na doutrina e na jurisprudência brasileiras. Particularmente, entendemos que se tratou de ironia do legislador, especialmente porque não se justificaria ser afastada a tentativa de mediação pelo juiz, mormente em face de um diploma legal que, como já observado alhures, erige os métodos de solução consensual de conflitos como uma das normas fundamentais do processo civil. No que diz respeito à legitimidade para iniciar a tentativa, parece-nos que a matéria não está revestida de complexidade. Ao contrário daquela audiência inaugural, conduzida por mediador, ES, ou conciliador, ES, aqui é o juiz que preside a audiência de instrução e julgamento e, por consequência, tenta, pessoalmente, a conciliação, ou mediação, entre as partes. Por outro lado, é igualmente pacífico na doutrina brasileira que somente nas causas sujeitas à audiência é que tem cabimento a tentativa de conciliação mencionada no art. 359 do NCPC,
pelo que quando for o caso de julgamento antecipado ou de extinção do processo sem apreciação do mérito, não caberá a medida, sendo na mesma diretiva o posicionamento da jurisprudência do além-mar. Outro questionamento que merece ser enfrentado é o que se refere às afirmações, manifestações e propostas de acordo apresentadas pela parte teriam as mesmas força de confissão, importariam alteração do pedido inicial ou poderiam ser valoradas pelo magistrado judicial. A doutrina brasileira tem entendido, neminem discrepante, que não. Isso porque, no caso de não ser obtida a conciliação, as partes precisam ter a segurança jurídica de que não serão prejudicadas por terem tentado, sem êxito, obter a conciliação, sendo este também o caminho trilhado pelos sodalícios nacionais. Por outro lado, impende salientar que a norma do art. 359 do CPCB deve ser prestigiada à luz dos regramentos nele constantes, especialmente o modelo cooperativo consagrado no seu bojo, mormente porque a atividade de tentar conciliar decorre do próprio ofício do magistrado, de sorte que não pode ser vista como caracterizadora de suspeição de parcialidade do juiz, nem de prejulgamento da causa. No outro giro, o sistema jurídico-processual português contempla a tentativa de conciliação intrajudicial no art. 594 do CPCP, tendo sido adotada a concepção de que compete ao juiz, exclusivamente, promovê-la. Problema que inicialmente se instaura é o que se refere a essa postura ativa por parte do magistrado judicial português e o eventual vilipêndio ao princípio da imparcialidade. J. J. Gomes Canotilho ensina que a independência dos tribunais pressupõe, igualmente, a exigência de os juízes não serem parte nas questões submetidas à sua apreciação. Ora, a realização de conciliação pelo juiz não poderia resultar em risco de pressão sobre as partes e de eventual vilipêndio ao referido princípio. As partes se sentiriam à vontade para exaurir a discussão de uma matéria em sede de tentativa de conciliação, sabendo que o juiz poderá valer-se dos aspectos ali discutidos quando promover a valoração do julgamento. E o juiz, no outro giro, ao atuar de forma ativa, como exige o texto legal, não poderia comprometer a sua imparcialidade. Tais questionamentos merecem a atenção por parte dos operadores do direito e a matéria ganha especial relevo quando a própria lei, ao contrário do que só ocorrer no direito brasileiro, assenta no N graus 4 do art. 594 que frustrando-se, total ou parcialmente, a conciliação, ficam consignadas em ata as concretas soluções sugeridas pelo juiz, bem como os fundamentos que, no entendimento das partes, justificam a persistência do litígio, destaques nossos. Diante de tal comando legal, dificilmente as partes irão buscar, com afinco, a solução consensual na frente do mesmo juiz responsável pela prolação de sentença da causa, posto que os argumentos que invocarem no âmbito judicial, poderão, futura e eventualmente, ou quiçá provavelmente, ser apreciados pelo magistrado judicial. Acresça-se a isso o fato de que o desiderato dos juízes em concluir mais rapidamente um processo pode, inegavelmente, induzir, ou mesmo forçar, as partes a transigir, comprometendo, nesse espectro, o próprio princípio da autodeterminação das partes. Daí porque, parte da doutrina defende que o juiz que preside da conciliação deve ser diferente daquele que julga.
Independentemente da sensibilidade e dos limites fronteiriços de atuação do juiz que envolvem a presente matéria, entendemos ser merecedor de críticas o comando esculpido no artigo 594, n graus 4, acima transcrito. Com efeito, consignar em ata, e, as concretas soluções sugeridas pelo juiz, 2. Os fundamentos que, no entendimento das partes, justificam a persistência do litígio, cheira a resquício de regime inquisitorial, diametralmente oposto a um regime democrático de direito, configurando-se em fator inibitório da espontaneidade e vontade plena das partes, sem prejuízo de poder, como visto, tornar questionável a própria imparcialidade do magistrado judicial. Trata-se de dispositivo legal que, apesar de disciplinar um dos meios alternativos de resolução de conflitos, lamentável e contraditoriamente, não se coaduna com as finalidades, anteriormente apontadas, dos referidos meios. Em verdade, vindo a ser preservada a regulamentação odiernamente vigente, torna-se indispensável que os juízes sejam devidamente alertados e preparados para o exercício de tão importante mister. Ainda em sede de problematização, mister se faz o enfrentamento da solução de equidade, encartada no N graus 3 do artigo 594 do CPCP. Ao apreciar o tema no contexto da arbitragem, Manuel Carneiro da Frada ensina que é impossível definir o que seja a solução de equidade, sendo admissível, no máximo, a tentativa do alcance do seu sentido. Quando falamos do coração humano nos referimos a um ínbegrif, ao resumo, à fonte e à expressão da íntima densidade das ações, intenções e julgamentos. Pode-se dizer que a equidade é, no fundo, a justiça do coração. Ademais, o mesmo autor sustenta a possibilidade do recurso à equidade no âmbito de um processo de autocomposição do litígio entre as partes, exemplificando que, admitindo que a mediação e a composição amigável dos interesses são procedimentos que se compreendem dentro do sentido da decisão por equidade ao procurar-se nesta uma decisão que seja, pela sua bondade intrínseca, susceptível de voluntário e espontâneo acatamento pelas partes, e ao respeitar, tanto quanto possível, aquilo em que as partes convergem ser justo ou adequado para elas, a escolha, pelas partes, da equidade deve, em alguns casos ao menos, habilitar o tribunal a promover essa mediação e composição, ainda que as partes as não tenham previsto previamente. Mais adiante e com profunda acuidade, conclui o célebre doutrinador asseverando que não se resume, portanto, a equidade, a função de compatibilizar o critério geral e abstracto da lei em dado momento vigente com a necessidade de uma justiça individualizadora. A decisão segundo a equidade converte-se, assim, num desafio supremo para o julgador. No fulgor da sua beleza intangível, ela representa, para ele, uma arte do humano pleno. Nesse sentido, ambiciona realizar uma justiça com coração. O fato é que parte da doutrina portuguesa critica a referida norma sob o argumento de que não compete ao juiz saber qual a solução mais adequada para o deslinde da ação e imiscuir-se em decidir de acordo com a equidade, devendo tal prerrogativa ser de incumbência exclusiva das partes. Destarte, após a comparação dos ditames legais alusivos à conciliação pelo juiz nos sistemas brasileiro e português, percebe-se que, na prática, o diálogo mais se assemelha a uma discussão, tendo em vista as divergências, no particular, entre os preceitos constantes dos respectivos ordenamentos jurídicos. 3. Mediação e conciliação intrajudiciais e os poderes, ou deveres, do juiz.
O trilhar até então desenvolvido autoriza que aterremos no espectro de apreciação dos poderes, ou deveres, do juiz na mediação e conciliação intrajudiciais, sufragados nos sistemas inglês, brasileiro e português. 3.1 O sistema inglês. O advento da CPR no direito inglês, como já observado anteriormente, transferiu a direção e o controle do processo das partes para o juiz. Trata-se do case management, mediante o qual o magistrado se encontra investido de um conjunto de regras para promover ativamente o gerenciamento do feito, devidamente elencadas na Rule Graus 1.4 da CPR. No que se refere aos novos poderes atribuídos ao juiz na Inglaterra e no país de Gales, a fim de lograr alcançar o overriding objective, Zuckerman afirma que now the court is proactive. It must take the initiative and direct the intensity and pace of the litigation process in CPR 1.4, 1. Os doutrinadores de Jaez têm defendido que os poderes de que são revestidos os magistrados apresentam natureza discricionária, cuja efetivação assenta nos juízos de conveniência e oportunidade. A inserta no item 2, e, concernente ao encorajamento das partes ao uso dos meios alternativos de resolução de controvérsias, é a que nos interessa, em razão do liame com o presente trabalho. A premissa maior, fixada pelo legislador, parece ser a de evitar de todas as formas o exercício da jurisdição, ideologia contraditória, posto que a jurisdição, no particular, buscaria primordialmente evitar a utilização da jurisdição. A aplicação do dispositivo acima invocado perpassa, necessariamente, pela utilização da chamada stay order por parte do juiz, cuja consequência imediata é a suspensão do processo e a sua remessa para um dos meios de resolução alternativa de conflitos. É nesse quadro de incentivos que a mediação assume relevância ímpar, como um verdadeiro alicerce do case management, especialmente porque, como visto, confere amplos poderes ao juiz para determinar que as partes utilizem tal mecanismo de solução consensual de conflitos. Um dos aspectos mais polêmicos da legislação processual inglesa diz respeito ao poder de o juiz, após valoração das condutas das partes no decorrer do procedimento de mediação, aplicar sanções àquela que for considerada desidiosa. Uma delas, disciplinada na Rule 44.4, 3, a e 2, e considerada grave, é exatamente a cost order, aplicável à parte que, despida de boa-fé processual e sem focar no overriding objective, não revelar conduta apropriada, seja por, e, provocar atraso no andamento das negociações, 2. Não comparecer às sessões designadas ou, 3. Não se empenhar na tentativa de resolução consensual do conflito. A esse respeito, Zuckerman adverte que although participation in ADR is voluntary, failure to accept an invitation from the opponent or the court to participate in ADR may have serious adverse consequences. Isso porque the court may take into account the parties' conduct when it decides what costs order to make. A mencionada falta de interesse pode, inclusive, repercutir na alteração da própria regra geral de sucumbência, tendo em vista que, mesmo a parte vindo a ser declarada futuramente vencedora, poderá ter que suportar o grave ônus processual, em decorrência de sua condenável conduta durante o procedimento de mediação. Nesse diapasão,
faz-se mister invocar uma representativa decisão da Court of Appeal in Danatverra Utrecht, mediante a qual foi determinado que a parte vencedora arcasse com o pagamento integral das custas da parte vencida, justamente por ter se negado a participar do procedimento de mediação. Por sua vez, no leading case Burchell v. Bullard entendeu a referida corte que a parte insistente em prosseguir com uma ação judicial deve suportar os custos da demanda quando a mediação estiver claramente disponível e se constituir na melhor forma de resolução de controvérsia. Na mesma diretiva foi o decisum do Kesar of Malmesbury v. Strand and Parker, tendo em vista que o comportamento desprovido de colaboração, por parte do autor, resultou na redução de 80% do montante a que teria direito a título de reembolso de custas. A atribuição de vastos poderes sancionatórios ao juiz inglês, em elevada margem de discricionariedade, e a consequente, e óbvia, possibilidade de aplicação às partes, faz emergir, em sede de problematização, um instigante questionamento: o mecanismo da mediação é obrigatório no processo civil inglês? A doutrina tem sustentado, em sua vasta maioria, que uma mediação é tida como compulsória quando afronta o princípio da voluntariedade, por este constituir una condición sine qua non de la mediación en la medida que la ausência de este princípio haria inviable ab initio qualquer discussão em torno ao conflito existente. Apenas à guisa de informação, a própria Diretiva 2008/52/C do Parlamento Europeu e do Conselho, no seu artigo 5º, número 2, autoriza que os Estados-membros sufraguem a mediação obrigatória no bojo dos seus respectivos ordenamentos jurídicos, desde que esta não impeça as partes de exercerem o seu direito de acesso ao sistema judicial. Algumas vantagens são genericamente apontadas na utilização de tal recurso, a exemplo de obstar o acréscimo da litigância em juízo e, em simultâneo, a sobrecarga do sistema judiciário, permitir a eficiência do sistema e uma tentativa de resolução mais rápida dos conflitos, em respeito à economia processual, sem prejuízo de servir de alerta às partes sobre a importância de promoverem o diálogo. No que pertine ao direito de acesso aos tribunais, sem circunscrição específica ao direito inglês, doutrinadores de escola sustentam que a obrigatoriedade da mediação não parece feri-lo porquanto tal procedimento não representa uma imposição de adotar a mediação como modo definitivamente alternativo para solucionar o conflito. Ao regressarmos ao direito inglês, Zuckerman assevera que there is nothing inherently objectionable in carried appose litigants to settle their differences by agreement rather than court adjudication. Prossegue, assinalando que give up a proportion of one's entitlement for the sake of settlement would in many situations be a price well worth paying for avoiding the uncertainty and costs risks of litigation. Contudo, arremata frisando que for a settlement to be just it has to be truly voluntary. É incontestável que a tentativa de mediação não se configura, em caso, como pressuposto de admissibilidade ao acesso à justiça, especialmente porque, como acentuado anteriormente, a determinação de sua realização já ocorre dentro do âmbito jurisdicional. Todavia, é igualmente perceptível que a severidade resultante da possibilidade de imposição de sanções pelo juiz à parte que não incorporar e não buscar ativamente a solução consensual, constitui-se em obstáculo ao direito de acesso aos tribunais mormente porque a parte não pode objetivar, de imediato, a realização do julgamento e a consequente decisão, a fim de satisfazer o seu direito.
permissa venia, sem o desejo livre e espontâneo das partes de ingressarem na mediação, desaparece um dos elementos essenciais do Instituto, mormente porque não mais se objetivaria os interesses das partes, sendo o outro o criticável alvo, a mera redução da carga de trabalho dos tribunais. Eis porque, conquanto se afigure mais apropriado dizer que pode vigorar no direito inglês uma mediação forçada, e não compulsória, criticamos, no particular, a regulamentação da matéria. Com efeito, o objetivo primacial de qualquer espécie de mediação não é e jamais pode ser a diminuição do número de processos judiciais e a carga de trabalho dos juízes, não podendo ser encarada, portanto, como a panacea para os problemas que assolam os problemas de qualquer sistema de justiça. A característica principal da mediação deve sempre estar lastreada na voluntariedade, consensualidade e autodeterminação da parte, razão pela qual tais elementos devem ser mais do que respeitados, merecem ser cultuados. 3.2 O sistema brasileiro. O CPCB prevê a possibilidade de realização de tentativa de mediação ou de conciliação em dois momentos processuais distintos, e, na audiência de conciliação ou de mediação, prescrita no art. 334, e, 2, na audiência de instrução e julgamento, estatuída no art. 359. O primeiro do art. 334 determina que o conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação. Logo, a atuação do juiz nessa tentativa de autocomposição será apenas eventual e residual, restringindo-se àquelas situações em que não houver conciliador ou mediador naquela comarca. Note-se que, em relação à referida audiência, o juiz não é detentor de qualquer juízo de conveniência ou oportunidade. Compete-lhe, única e exclusivamente, verificar, e, se a petição inicial preenche os requisitos essenciais, caput. 2, se não é caso de improcedência liminar do pedido, caput. 3, se apenas uma das partes silenciou ou manifestou, expressamente, o interesse na composição consensual, quarto, e 4, se a causa apresentada admite autocomposição, quarto, segunda. Em sendo positivas as respostas ao checklist anterior, deve o magistrado designar audiência de mediação ou conciliação, sob pena de nulidade. Trata-se, aqui, de poder vinculado do juiz aos regramentos esculpidos em lei, não lhe sendo atribuível qualquer margem de discricionariedade. Por outro lado, no que tange ao poder do juiz, a tentativa de conciliação ou mediação, prevista no art. 359 do CPCP, apresenta caracterização completamente diferente. Estabelece o art. 6º do Codex Brasileiro que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Por sua vez, ao elencar as responsabilidades do juiz, o art. 135, v, do mesmo diploma, reza que incumbe ao mesmo promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Tecida essa premissa fundamental, sublinhando que o que aqui releva é a rápida e justa solução do litígio, nota-se que estamos diante de uma situação em que o juiz é devedor, posto que o próprio artigo de lei utiliza a expressão o juiz tentará. Trata-se, portanto, de uma norma imperativa que deve ser pelo mesmo adimplida, sob pena de nulidade resultante do ato de omissão. Esclareça-se, porém,
que o juiz não poderá confundir o seu dever de tentar a conciliação ou mediação e transformar a conciliação em escopo maior, a ponto de impor às partes esse tipo de solução. No que tange ao poder sancionatório do juiz, o art. 334, 8º, do CPCB erige uma novel penalidade à multa pelo ato atentatório à dignidade da justiça, desconhecida do regramento até então vigente e indutiva do comparecimento das partes à audiência de mediação ou conciliação. A primeira crítica que, de logo, se torna necessária diz respeito à alusão da imposição da multa prescrita apenas à audiência de conciliação, omitindo-se quanto ao vocábulo mediação. Ora, como pacificamente sustenta a doutrina, trata-se de mero erro material do legislador que, como já mencionado alhures, não diferencia a estruturação, organização e, consequentemente, eventuais sanções aplicáveis ao faltoso em qualquer uma das audiências. De referência ao poder do juiz, impende observar que o mencionado dispositivo apresenta natureza cogente e, portanto, imperativa, a merecer exegese literal, não sendo lícito ao juiz exercer qualquer poder discricionário a respeito da aplicabilidade ou não, da sanção em causa, como vem decidindo, neminem discrepante, os sodalícios brasileiros. Outro sim, tem-se entendido que o mandado citatório deve contemplar a advertência de que o não comparecimento das partes ou do advogado consistirá em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito às sanções esculpidas no art. 334, 8º, do CPCB, sob pena de nulidade. O art. 77, 4ª, do CPCB cria, de maneira genérica, os contornos do ato atentatório à dignidade da justiça ao determinar ser dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Acrescenta o primeiro do mesmo dispositivo legal que, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Trata-se de regramento que concretiza o princípio da boa-fé, consubstanciado no art. 5º do CPCB e no art. 422 do CCB, cuja presunção é abraçada pelo direito brasileiro. Mister se faz, ainda, invocar os ditames do do mesmo artigo de lei, para frisar que, além do ato atentatório à dignidade da justiça, deve o juiz aplicar ao responsável, e, as sanções criminais, civis e processuais cabíveis, e, 2. Multa de até 20% do valor da causa de acordo com a gravidade da conduta. Logo, é possível acumulação da multa do art. 334, 8º com eventuais sanções criminais, civis e processuais. Todavia, o mesmo não se pode dizer em relação à sua modulação até o percentual de 20% do valor da causa, mormente porque a lei, neste caso, foi clara, específica e direta em fixar o montante de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. É a norma especial a prevalecer sobre a geral. Quanto ao momento de sua aplicação, sustenta-se que a multa pode ser aplicada tanto na sentença, como em decisão interlocutória, esta última exarada tão logo venha a ser constatada a combatida improbidade. Ocorre que esta última opção dificultaria, imensamente, a interposição de recurso pela parte sancionada, tendo em vista que tal decisão não consta do rol taxativo do art. 1015 do CPCB que contempla as hipóteses passíveis de insurgência por agravo de instrumento.
O destinatário da multa, por sua vez, será o fundo previsto no art. 97 do CPCB, pelo que não beneficia a contraparte que, de forma indireta, foi prejudicada pela violação do dever de probidade. Apesar de parte da doutrina vociferar em sentido contrário, também tem sido vitorioso o entendimento de que a multa do art. 334, oitavo e aquela do art. 81 do CPCB, atinente à litigância de má-fé são cumuláveis, tendo em vista o comando incerto no art. 96, do mesmo diploma legal, justamente por se tratarem de destinatários diversos, com danos e prejuízos igualmente distintos. 3.3 O sistema português. Na parte inicial deste trabalho foi destacado que o legislador português dedicou apenas um artigo, o do 173º do CPCP, para disciplinar a mediação em fase judicial. Ao se proceder à leitura do mencionado dispositivo legal, deflui-se, com clareza solar, que o poder de que é detentor o juiz se reveste de manifesta discricionariedade, norteado, portanto, por critérios de conveniência e oportunidade. O fato é que a doutrina tem sustentado o entendimento de que tal regramento representa, na prática, verdadeiro instrumento de gestão processual por parte do juiz, em evidente consonância com os objetivos e missão do processo civil contemporâneo. Entende-se por gestão processual a direção ativa e dinâmica do processo, tendo em vista, quer a rápida e justa resolução do litígio, quer a melhor organização do trabalho do tribunal, cujo objetivo maior é garantir uma mais eficiente tramitação da causa, a satisfação do fim do processo ou a satisfação do fim do ato processual. Ocorre que, apesar da imensa força esculpida na lei, merece críticas o fato de que os magistrados judiciais não têm invocado, na prática, o permissivo legal como hábil meio de resolução de controvérsias, do que resulta ser Portugal um dos países que contam com menor número de processos ultimados pela via da mediação. É preciso, de start, que haja sensibilização e instigação da prática do mecanismo junto aos magistrados judiciais, aos advogados e à população residente em Portugal, a fim de efetivar o uso de tão importante ferramenta de resolução de controvérsias. Ingressa-se, agora, na seara de apreciação dos poderes do juiz conciliador, cuja normatização também repousa, como dissecado alhures, em um único dispositivo legal, qual seja, o art. 594 do CPCP. Mutatis mutandis, aqui também estamos diante de um poder discricionário a ser exercido pelo magistrado judicial, segundo um juízo de oportunidade, convindo apontar, aqui, uma diferença: uma vez deliberada a tentativa de conciliação, o juiz deverá empenhar-se ativamente, segundo o comando do N graus 3 do artigo acima invocado. Ora, ainda que resulte de um poder discricionário, estamos no campo de um dever a ser exercitado pelo juiz. Trata-se, curiosamente, de um dever que deriva de um poder. 3.3.1 A figura do juiz conciliador no modelo cooperativo, princípio da cooperação. O art. 7º, N graus 1, do CPCP consagra, no seu bojo, o chamado princípio da cooperação, cujo objetivo principal é o alcance da justa composição do litígio. O aludido princípio decorre da junção dos princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, caracterizando-se pelo redimensionamento do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual. Compete ao juiz,
portanto, conduzir o processo com diálogo e equilíbrio, igualando-se paritariamente às partes, exceto no momento de decidir, em que assume uma função assimétrica e exclusiva. A questão que se apresenta de extrema relevância é saber se o poder decorrente do princípio da cooperação se caracteriza por ser discricionário, norteado por critérios de conveniência ou oportunidade, ou tem contornos de verdadeiros deveres processuais. A esse respeito, tem-se entendido que o princípio da cooperação atua de forma direta, imputando aos sujeitos do processo deveres, de modo a tornar ilícitas as condutas contrárias à obtenção do estado de coisas, comunidade processual de trabalho, que o princípio da cooperação busca promover. Parece-nos ter sido esse também o entendimento do legislador português, ao inserir a expressão devem, ao invés de podem, no comando constante do art. 7º, n. graus 1, do CPCP. Assim é que, dentre os deveres imputados ao tribunal, como resultado desse modelo colaborativo, destaca-se o chamado dever de auxílio às partes, consistente no fato de que o tribunal tem o dever de auxiliar as partes na remoção das dificuldades ao exercício dos seus direitos ou faculdades ou no cumprimento dos seus ônus ou deveres processuais. A imputação de tal espécie de dever tem gerado críticas por parte de estudiosos, mormente no que concerne à possível violação dos princípios da igualdade das partes, consubstanciado no art. 4º do CPCP, e da imparcialidade, quando do exercício de tais deveres processuais, sob o manto da função assistencial, por parte do tribunal. Isso porque no adjetivo substancial, introduzido pelo DL 180/96, não pode ver-se a consagração do papel assistencial do juiz, em termos que lhe imponham a prestação de auxílio à parte dele carecida, fora dos casos em que uma lei especial o determine, assim, por exemplo, os arts. 590, n. graus S2b, 13.4, e 5911c, circunstância que colocaria em risco a imparcialidade do tribunal. No que pertine especificamente à conciliação judicial, objeto do presente tópico de estudo, o que se almeja saber é a possibilidade de se sustentar a sua relação com o princípio da cooperação. Prima facie, afastaríamos de logo esse liame, tendo em vista que no art. 594, n. graus 1, do CPCP, ao contrário do que se deu no art. 7º, n. graus 1, do mesmo diploma, o legislador disciplinou o recurso à conciliação como um poder discricionário do juiz. Todavia, em razão do quanto acima alinhavado e já em terreno de problematização, seria razoável questionar: a conciliação não seria passível de representar, na prática, a mais valorosa expressão do princípio da cooperação, na vertente do dever de auxílio do magistrado judicial às partes. Note-se que aqui, ao contrário do que só ocorrer em outras inúmeras situações, não há que se cogitar, nem à distância, do controvertido vilipêndio aos princípios da igualdade das partes e da imparcialidade do juiz. Assim sendo, não seria o momento ideal para que o magistrado e as partes pudessem aplicar, na prática e em todos os seus sentidos, significações e essência, o princípio da cooperação. Ou, bebendo da sabedoria de Caetano Veloso, a conciliação judicial não seria a mais completa tradução daquele princípio. Entendemos que sim, conquanto tenha o legislador expressado que o aludido poder apresenta natureza discricionária, o que criticamos por acreditar que melhor seria o seu enquadramento em outras vestes, mais precisamente na de um poder-dever, com as consequências de descumprimento dele derivadas. Para tanto,
a designação da audiência de tentativa de conciliação deveria ser uma regra, tendencialmente obrigatória, quando coubesse, nos dizeres da lei, no âmbito dos poderes de disposição das partes. Conclusão. Os institutos da mediação e conciliação intrajudiciais tiveram a devida atenção por parte dos ordenamentos jurídicos inglês, brasileiro e português, tendo em vista que foram contemplados, de forma expressa, no bojo das respectivas legislações de regência. Ocorre que o traço de similitude praticamente se exaure quanto à previsão regulatória acima mencionada, visto que a forma como tais mecanismos foram internamente disciplinados é absolutamente distinta em cada um dos três sistemas jurídicos. Na Inglaterra e no País de Gales, a implementação da CPR transferiu os poderes que antes se concentravam nos litigantes para os juízes, os quais passaram a deter, não somente o controle sobre o gerenciamento dos feitos, como também uma impressionante discricionariedade que lhes permite, através de uma stay order, suspender o processo e remeter as partes para a mediação. Além disso, os magistrados possuem a prerrogativa de aplicar, severas, sanções à parte desidiosa que se recusar, ou mesmo não se empenhar, para alcançar a solução consensual do conflito. Ao revés, o Brasil optou por uma intensidade legislativa que praticamente suprimiu do juiz qualquer exercício de critérios de oportunidade e conveniência em matéria de mediação e conciliação intrajudiciais, seja no início do processo e antes da citação do réu, seja na audiência de instrução e julgamento. O poder conferido aos magistrados, no particular, mais se assemelha a um poder-dever, vinculado ao excessivo regramento odiernamente existente, inclusive no que pertine à aplicação de sanções à parte faltosa, prévia e legalmente fixada. Por outro lado, impera em Portugal exatamente o contrário, uma proposital, e sábia, timidez legislativa. Confere-se ao juiz o status, diante do caso concreto e também com vestes de discricionariedade, de provocar as partes a iniciarem uma tentativa de mediação ou mesmo de presidir, de forma ativa, uma tentativa de conciliação. Todavia, na prática, são incipientes os casos resolvidos consensualmente pelos aludidos métodos de resolução alternativa de conflitos na fase judicial, a despeito de se traduzirem como importantes instrumentos de viabilização do modelo colaborativo, expressamente sufragado e incentivado na lei portuguesa. De start, depreende-se que, conquanto os sistemas inglês, brasileiro e português tenham destacado a importância da mediação e conciliação intrajudiciais no âmbito dos seus respectivos ordenamentos jurídicos, os olhares desferidos sobre a mesma temática foram dissonantes, fazendo-nos relembrar, in fine, de célebre e inesquecível Escólio de Calamandrei: ponham dois pintores diante de uma mesma paisagem, um ao lado do outro, cada um com o seu cavalete, e voltem uma hora depois para ver o que cada um traçou em sua tela. Verão duas paisagens absolutamente diferentes, a ponto de parecer impossível que o modelo tenha sido o mesmo. Dir-se-ia, nesse caso, que um dos dois traiu a verdade.